Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Advogando em Consórcio. E hoje nós vamos receber aqui David Pradal. Ele hoje é gestor de expansão de uma administradora e vamos conhecer um pouco mais sobre a história dele e como ele lida com a questão do comercial frente aí o ramo dos consórcios. Seja bem-vindo, David. Seja bem-vindo, David. Obrigado. Na verdade, eu que agradeço o convite. É um prazer enorme, né, estar aqui com vocês. Me sinto muito feliz e lisonjeado. Na verdade, já estava assim super ansioso para chegar esse momento. Então, assim, mais uma vez, gratidão aí pelo convite. Vamos embora. Nós que agradecemos. Nós nos conhecemos em Macapá, né, David? A gente foi para um evento, acabou se encontrando lá e... Coincidências do destino. Que bom. Boas coincidências. Sim, como eu sempre digo, né? Graças a Deus, sou uma pessoa abençoada, que Deus sempre coloca pessoas bacanas aí no meu caminho. Tive o prazer e a oportunidade de conhecer vocês. E lá de Macapá, vocês estão aqui hoje em Mogi das Cruzes, conhecendo a nossa cidade. Olha que bacana. Que pois legal. Esse episódio, gente, está sendo gravado aqui de Mogi das Cruzes. Estamos conhecendo aqui, né? Não conhecíamos ainda. A gente conhecia São Paulo, capital, mas aqui é novo pra gente e a gente tá gostando bastante. David, vamos começar já com uma pergunta polêmica. De onde saiu o David ator para o David gestor de expansão de uma administradora de consórcio? Pois é, na verdade, assim, eu costumo brincar que eu já me aventurei por um pouco de tudo nessa vida, né? Na verdade, eu já tive a oportunidade de trabalhar com consórcio e também com o teatro. Na verdade, assim, a minha passagem pelo teatro começou lá na escola. Eu lembro até hoje que tive uma passagem, eu estava, acho que na 5ª série, se eu não me engano, e aí teve uma apresentação seminário, sabe quando tinha aquele seminário na escola, que você ia apresentar na frente da sala? E eu fui fazer uma apresentação naquele dia, segurando uma cartolina. E eu tava tão nervoso de falar na frente das pessoas que eu segurava, eu tremia, aquela cartolina chegou a rasgar. Meu Deus. De tanto que eu fiquei ali ansioso, nervoso, minha mão suando, a cartolina rasgou, não saiu nada, eu não falei nada. E teve uma professora que ela me chamou, ela falou assim, olha, na escola tem um grupo de teatro, por que você não faz teatro que vai ajudar você a se desenvolver? Sim. Aí eu fiquei questionando, relutando com aquilo que eu tinha muita vergonha realmente. E fui pro teatro. Fui fazer o teatro na escola, comecei a pegar gosto pelaquilo, e aí tive a oportunidade de entrar em um outro grupo mais estruturado na cidade, que é onde minha primeira participação, apresentação em público ali também, eu não tinha fala, eu só tinha uma obrigação, que era atravessar o palco, segurando uma bacia, jogando uma água pra cima, simulando que estivesse chovendo, né? Chovendo, assim, a menina dando texto. Ah, está chovendo, meu pai, eu lá, jogando água. Você era a chuva, no caso. Eu era o menino chuva, no caso. Mas eu tava tão nervoso, que não precisou jogar água. A bacia, ela tremia tanto, que automaticamente foi molhando tudo. E aí, o que aconteceu? Com o tempo, foi passando, e eu tinha isso no meu coração. Não, eu vou ser ator, aquela coisa de... Tony Ramos, que se segure. Vou fazer novela, vou fazer filme, Hollywood, que me espere. E eu tinha esse sentimento, só que assim, lógico, o tempo foi crescendo, as responsabilidades foram chegando, e desde muito cedo eu trabalho. Comecei a trabalhar com 12 anos. E aí, tentando alternar ali, né? Eu tô trabalhando aqui, mas eu vou ser ator. Eu tô trabalhando aqui, eu vou ficar famoso. É temporário, né? Temporário. E ali eu fui indo. E aí, nesse processo, antes de completar os 18 anos, eu fui fazer vários outros trabalhos. Trabalhei em supermercado, trabalhei entregando jornalzinho de bairro em bairro, trabalhei de lavar rápido, porque empregos informais, porque com essa idade, dificilmente alguém dá uma oportunidade para homem devido ao lance do tiro de guerra, aquela coisa. E a minha irmã começou a trabalhar com consórcio. A minha irmã mais velha que eu, ela começou a trabalhar com consórcio. E a minha família, a gente sempre veio de uma família muito simples, uma família muito humilde. Nunca passamos fome, graças a Deus, porque meu pai e minha mãe, sim, sempre guerrearam. Mas era tudo muito limitado, tudo muito restrito. Por exemplo, meu pai trabalhava o suficiente para pagar o aluguel. Então, era uma família de 3 filhos, minha mãe e meu pai. Ele trabalhava, morava numa casa... subsistência básica, né? Sim, a casinha simples ali, 2 cômodos, aquela situação ali, sabe, apertada. Sim. E a minha irmã, ela teve a oportunidade de conhecer o consórcio, foi trabalhar no consórcio. E nessa passagem, ela começou a conquistar algumas coisas. Eu comecei a olhar, né, aquele olhar já de opa. Lembrando bem, eu não sei se eu quero ser ator assim, né? Exatamente isso, eu já comecei a olhar ali, opa, peraí. Nossa, minha irmã... Tanto que assim, com 17 anos, eu ainda não tinha comido uma pizza. Não sabia o que era comer uma pizza. Então, a minha irmã, trabalhando com consórcio, porque hoje é mais simples, a gente fala de pizza, Sim. aparentemente, parece uma coisa assim, basta você colocar aí, né?
É por na conta verdade, disso mesmo. As coisas que hoje a gente pensa assim, que vale como se fosse um valor menor, mas naquela época valiam muita coisa, né? Eu falo assim, o valor em si, né? Mas é isso mesmo. E a geração de hoje em dia, eles não sabem muito o que que é guerrilhar para poder conseguir pequenas coisas, né? Sim. Porque hoje em dia isso é tudo muito acessível para todo mundo e na nossa época, eu falo na nossa época porque nós todos aqui temos Sim. mais ou menos a mesma idade, né? Então era difícil também. Eu, por exemplo, também comecei a trabalhar com 12 anos. E hoje, coisas que eu vejo, assim, que eram muito básicas, é básico pra todo mundo, pra essa meninada nova. E pra mim foi muito suado. A minha primeira moto mesmo, eu ralei bastante pra conseguir comprar, né? Mas enfim, pode Não, continuar, que David. top. Mas então assim, é diferente, né? Uma geração totalmente diferente. Então, o que aconteceu? Minha irmã começou a trabalhar e eu comecei a admirar. Porque minha irmã começou a chegar em casa, tipo, ó, comprei uma pizza hoje. Nós, nossa, minha irmã é rica, né? Tipo, nossa, a irmã rica. Nossa, até hoje a gente brinca, a gente chama ela de madame. A minha irmã mais velha, a gente falava madame. Porque a gente começou a ter esse olhar. Então, a minha irmã começou a ter algumas conquistas que, dentro da nossa realidade que a gente foi criado e foi doutrinado, aquilo era fora da curva. Sim. Por quê? Porque meus pais não tinham condição, não porque eles não queriam, porque realmente não estava na realidade. E aí eu lembro de uma passagem que daí um dia minha irmã, eu fui ao médico ali no centro daqui da cidade de Mogi. Aí minha irmã falou, passa aqui na filial pra você me dar um oi na empresa que ela trabalhava, no administrador de consórcio. Falei, vou lá. Aí eu passei, na hora que eu entrei naquilo, eu falei, nossa, fiquei encantado, todo mundo de terno, gravata, bem vestido, falando bonito. E aí eu olhando, eu falei, nossa, minha irmã né? O link, falei, nossa, meu Deus. Aí ela falou assim, vamos ali almoçar no restaurante. Nunca tinha entrado no restaurante. Entrei com ela no restaurante lá e ela também não tava luxando, porque era no VRzinho, né? Mas já tava num patamar diferenciado. E aí entramos lá naquele restaurante lá e eu fiquei encantado com aquilo. Tanto que assim, foi a primeira vez que eu fui me servir, eu peguei aquele prato ali, eu coloquei arroz, feijão, coloquei abacaxi no meio, coloquei... Sabe Tudo Você foi achando, você vai colocar. Fui colocando no meio do feijão, tinha abacaxi, tinha melancia, tinha salada. Porque eu fiquei encantado, tanta coisa. Falei, nossa, vou aproveitar pra comer isso aqui, não sei quando eu vou comer de novo, né? Tanto que a minha irmã, e ela toda madame, não, deixa que eu corto a carne pra você, que eu não tinha aquela destreza, ela cortando a carne, e eu fiquei encantado com aquilo. E eu contando os dias pra fazer 18 anos, pra poder ingressar naquele universo. Eu queria entrar para aquele mundo do consórcio. Completei 18 anos, meu primeiro emprego formal, registrado em carteira, foi uma administradora de consórcio. Então, com 18 anos, eu fui registrado ali, aí começou a minha carreira na empresa de consórcio, mas conciliando com o teatro. E isso que você falou, a gente já ouviu de outras pessoas também, porque esse ramo do consórcio, de fato, as pessoas que ingressam nele são pessoas que às vezes vêm de uma realidade, tipo assim, que acham inacessível algumas coisas, e a gente já ouviu já de mais uma outra pessoa também que fala sobre isso. Nossa, quando eu vi aquele pessoal usando terno, eu pensei, eu também quero usar terno, eu também quero... E aí se enxerga naquela posição, e o consórcio, né, o ramo do consórcio dá essa oportunidade para as pessoas crescer, evoluir. Então, muita gente que a gente conhece, que a gente já viu histórias, é assim também. E aí você começou já como vendedor? Como vendedor. Daí, qual que foi a minha experiência? Fui lá, aí nesse intervalo, minha irmã se acidentou, ela saiu, ela ficou afastada, na verdade. Ela não saiu, ela ficou afastada, ela engravidou, então ela se afastou. Então, a minha referência era ela, eu não tive. Para ela poder te dar, tipo, o caminho, né? Exato, porque ela tinha acabado de ser promovida supervisora. Eu falei, vou lá mais pelo caminho mais tranquilo aqui, eu vou lá, eu vou trabalhar na equipe dela. E aconteceu que não deu certo isso. E aí, o que aconteceu? A minha primeira experiência com consórcio, né, que nessa empresa, que não pela empresa, tá? A empresa é top, fantástica, assim, surreal, mas foi péssima. Minha primeira experiência com consórcio, ela foi frustrante, ela foi muito ruim. Por isso, eu até dar uma dica aqui para você que é gestor, muito cuidado, porque quando você entra numa empresa, você entra cheio de sonhos, você entra cheio de expectativa. Então, eu saí de uma situação ali bem difícil, eu entrei numa situação que falei, nossa, eu vou voar aqui, eu vou prosperar. E infelizmente, ou felizmente, eu caí com um gestor péssimo, assim, era um cara que, assim, infelizmente, ele não era uma referência como líder. Sim. Ele não era um líder, na verdade. Então, assim, era um cara que, infelizmente, a qualquer custo ele vendia, ele não tinha princípios, ele não tinha termômetro. Então, assim, ele fazia coisas assim que a gente não pode nem classificar como um líder, sim, como um gestor. E aí, o que aconteceu? Quando você entra só pra vocês terem ideia por que foi frustrante para mim esse primeiro contato com o administrador. Quando você entra no ramo do consórcio,
Você vai lá pro curso, você faz um curso. Antigamente tinha todo um curso, fazia um treinamento, curso, né? treinamento. E você sai de lá assim, né? Nossa, Vou ganhar milhões, vai dar tudo tô certo pra voando, mim, né? mudei de vida. E quando você vai pra realidade é uma outra coisa. Aham. É Acho que todo treinamento. mundo passa por isso. Acho que qualquer coisa que você faz de É, treinamento, né, é. você sai assim, nossa senhora, já vou comprar um carro amanhã. É. E aí eu fui pra filial, esse supervisor, primeiro eu contato, vamos lá, PAP, né? Primeiro que era o famoso PAP. Top, tranquilo. Só que ele no começo eles fazem, vamos fazer o seguinte, traz uma listinha de 30 possíveis nomes que você pode vender pra gente visitar, pra você entender como que funciona. E eu, não, beleza. Fui pra casa no final de semana, lição de casa. Fui lá, listei os meus parentes. Pessoas amigos, conhecidas. Você vai fazer o quê? Você vai pegar as pessoas conhecidas. Que tá ali próximo a você, né? E aí eu lá, fiz a listinha bonitinha, lição de casa. Os nomes. Aí na segunda-feira, vamos lá visitar. Não, mas eu só fiz um treinamento. Não, mas vamos lá visitar, porque o cara tem interesse, que não sei o quê. Fui lá, inocente, bora. Aí, primeiro levei 3 amigos, 3 melhores amigos, 3 estavam juntos. Não, porque não sei o quê, aquela história. E aí eu falei, nossa, caramba, tem isso pra vender, eu não sabia. Não lançaram isso no treinamento, tipo assim, né? E aí, todo bobo, falei, nossa, que da hora, que não sei o quê. Pum, tirou 3 motos. Aí tinha um conhecido do meu pai, que o sonho do cara queria comprar, expandir a empresa, comprar um imóvel próprio. Falei desse cara, não, vamos lá agora, que não sei o quê. Eu falei, nossa, que da hora. Nossa, eu quero isso aí pra mim também. Agora entendi o quê, né? E meteu a caneta no cara. E aí, beleza. Fui lá, destaque no primeiro mês. O vendedor top, que não sei o quê. Não, você nem chegou e já trouxe esse tanto de cliente pra empresa. Você era um vendedor excelente, então. Não, eu virei referência ali, né? No primeiro mês, o cara fez um trabalho top. Destaque, vendedor do mês, a fotinha dele lá. E ó, tudo, né? Não sabia. Mal eu sabia. Aí chegou a primeira assembleia, nada, a segunda. E aí, depois que eu fui descobrir, eu falei, mano, não é possível. Como que eu vou olhar para os meus amigos e falar que isso não existe? Como que eu vou olhar para esse cara que é amigo do meu pai e falar que não existe? Aí eu olhei aquilo, eu falei, cara, isso não é para mim. Não tá no meu DNA, Sim. não tá na minha doutrina, não tá na minha Propósito de vida mesmo, Exato. né? Aí eu falei, eu não quero isso. Acabou que você pegou uma imagem, como teve essa experiência, né? Você poderia ter falado assim, nossa, eu não quero trabalhar nunca mais com isso aqui, porque se consórcio é isso aí, se vender consórcio é isso, não quero isso pra mim mais, Mas esse foi o né? meu sentimento, que eu saí. Eu saí, eu desisti do consórcio. Falei, eu não quero isso pra minha vida. Eu saí. Eu falei, não quero. Mas não era a empresa, não era o produto, Sim, não não era, é. era infelizmente um gestor o primeiro gestor que eu tive. Eu saí. Eu falei, nunca mais eu quero mexer com isso. Então, ali encerrou a minha primeira passagem de 3 meses no consórcio, entendeu? Então, foi minha primeira passagem que eu tive no consórcio. Infelizmente, com 18 anos, não foi uma... Mas não pelo produto. Sim, a empresa é top, Uhum. os gestores acima eram tops. Só que, infelizmente, eu tive um supervisor que não era... Entendeu? Pode perguntar. Não, eu falo assim que essa questão de cultura mesmo, é isso que eu e a Márcia sempre prega, né? Que a gente tem que começar desde o primeiro treinamento ali da pessoa que nunca trabalhou com consórcio na vida, ensinar ela da maneira correta desde o início, porque às vezes muita gente que é bom para vendas, né, que às vezes teria uma carreira promissora dentro do consórcio, desiste porque às vezes o primeiro gestor que pegou ali não foi, né, não teve uma didática de uma maneira correta para se trabalhar, enfim. E o que fez depois você voltar pro consórcio? Porque você teve essa decepção, frustrou, aí você pensou, agora eu não quero isso aqui porque consórcio é isso aqui. Aí como que você fez depois para poder chegar no consórcio e entender como é que funcionava mesmo? Passaram-se muitos anos. Muitos. Aí você foi fazer o quê depois? Então, aí eu apanhei na vida. Aí sabe aquela história que você tá naquela expectativa, vou voar, tô voando. Nossa, essa aqui não deu certo, mas eu vou para outro lugar. O que aconteceu? Eu completei 18 anos ali, e aí você fica todo valente, né? Você fala, nossa, agora eu sou independente, agora não sei o quê. Aí a mãe, não, filho, não é assim. A mãe da gente sempre tenta avisar, né? Meu pai, não se ilude, não, vou embora pra São Paulo. Botei na cabeça que eu queria ir embora pra São Paulo. Eu tava namorando na época uma guria, ela era de Mogi, ela foi embora pra São Paulo, eu falei, eu vou pra São Paulo também. E aí fui, sim,
com a cara e com a coragem, saí com 18 Foi viver anos. seu amor em São Paulo. Fui viver meu amor e me iludi, na verdade. Eu me iludi com o amor e me iludi com São Paulo, né? Com 18 anos. E aconteceu, era bem na época, lembra até hoje, que era a formatura do terceiro ano da escola lá. Então estudamos junto, todos os amigos. Eu falei, rapaziada, tô embora. E foi mó, tipo assim, caramba, não, pô, último ano. Ia ter, sabe, aquela coisinha. E aí eu falei, não, eu vou embora, porque tá lá em São Paulo. Eu sentia naquilo, sabe? Falei, não, Lá eu vou mudar lá é minha São vida. Paulo. Exatamente. Não mudei aqui, eu vou mudar pra São Paulo. Fui eu lá pra São Paulo. E quando a gente fala hoje de Mogi e São Paulo, é praticamente a mesma coisa. Mogi desenvolveu muito. Mas se você pegasse há muitos anos atrás, Mogi era considerado interior. Você entendeu? Então, tipo assim, a gente aqui falava tudo, essa porta, porteira, era a terra do caqui. Sim. Então, assim, era muito, totalmente desproporcional com São Paulo. E aí eu fui pra São Paulo. Fui pra São Paulo, aí lá, eu lembro até hoje, peguei aquele jornalzinho, o amarelinho lá. Consórcio não quero, pular dessa página, né? E comecei a ir lá e só queria trabalhar com vendas, porque eu sabia que vendas dava dinheiro. Entendeu? E eu também, ao mesmo tempo, falei, eu tô aqui, eu vou tentar conciliar com teatro. Porque eu sei que teatro também... Aí ele também poderia ter outras oportunidades pra você em São tem Paulo, mais né? que Mogi. Então, fui pra São Paulo e comecei. Aí, falar pra ti ali... Eu fui lapidado, moldado na dor. Porque o que aconteceu? Eu saí daqui cheio de orgulho. Então eu falei, né, todo mundo, não vai, não é assim. E eu fui pra lá, Com a cara que é coragem mesmo, literalmente. A namorada, perdi a namorada. Primeira coisa ruim já aconteceu. Já aconteceu, já perdi a namorada. Falei, cara, beleza. Aí eu estava morando nesse momento lá com eles lá. Não morava com ela, mas a mãe dela ali, sabendo do meu sonho, me cedeu a sala, vamos dizer assim. Terminei com ela, não tinha mais condição de eu ficar lá, né? Falei, agora, pra onde que eu vou? Pra Mogi eu não vou. Orgulhoso, porque ainda tem isso, né? Porque como avisaram assim, não vai, a gente ainda fica assim, não, eu agora pra voltar pra lá, eu tenho que voltar, ter dado certo aqui, né? A gente não quer falar, não, eu vou voltar e vou falar, não, deu tudo errado lá e vocês estavam certos, né? Também tem isso. Ferido, né? Aí eu falei, pra Mogi eu não volto assim, não. Não venci, voltei sem namorada. E eu falei, não vou voltar. Todo orgulhoso, né? Não vou voltar, vai dar certo. Aí, falei, pra onde que eu vou? Tipo, não tinha nem, né? Aí eu tinha pegado um troco lá, fui morar num espaço assim, bem simples. Vamos falar como se fosse Pensão. uma pensão. Isso, exatamente. Como se fosse uma pensão, mas assim... nível hard de pensão. Tipo, eu dormia com o olho aberto, fechado assim, porque era... Você não sabia quem tava ali com você, né? Era um povo, sabe, era uma situação, era muito próximo de um lugar perigoso, então, assim, os caras meio estavam escondidos, às vezes, sabe, tinha consumo de drogas, era bem totalmente oposto da minha realidade, daquilo e eu ali. E aí comecei, eu batia numa porta, falei, nossa, agora vai dar certo nesse emprego. E aí era furada, porque São Paulo, infelizmente, tinha muito essa questão, antigamente, muito da malandragem, os caras, tipo, vou trabalhar aqui, quando você vai ver, dia de receber, não é assim, é de outro jeito, é não assim, é de outro jeito. Não, só quebrei a cara de São Paulo, só quebrei a cara. E aí uma hora eu falei, deixa eu pegar meu orgulho, colocar na mala, e ir embora junto com ele. Pra cá, para Mogi. Tanto que assim, eu fiquei acho que um ano e meio batendo lata lá. E teve uma época que eu fiquei muito tempo sem voltar pra Mogi. E aí foi lá época que eu cheguei no meu limite. Pra você ter ideia, assim, tipo assim, eu tinha 2 camisas. Eu lavava uma camisa, tipo, lavava pra usar no outro dia. Sapato, tinha uns buracos desse tamanho. Então eu trabalhava PAP na rua vendendo. O que eu fazia? Recortava um pedaço de papel, alguma coisa, pra colocar. Era a palmilha, né? Aí desgastava à noite, já andava com estoque na bolsa. Choveu, ferrou. Aí chegou uma hora, eu falei, cara, não dá mais, vou ter que voltar. Voltei pra Mogi, tanto que tinha passado um tempão. Lembra até hoje que eu voltei, minha mãe olhou assim pra mim assim, nossa senhora. Porque não é igual hoje, né? Tinha telefone, chamar. Minha mãe olhou pra mim assim, eu vi que ela segurou, porque eu tava pele e osso, porque eu trabalhava o dia inteiro, não comia, não sei o que. Aí eu voltei, respondendo a pergunta, voltei pra Mogi, não queria trabalhar com consórcio ainda. Fui trabalhar em uma fábrica. Fui trabalhar numa fábrica, uma blindadora de carro na época. E eu trabalhava numa salinha desse tamanho aqui, ó. Exatamente assim, ó. Com essas mesmas medidas, não tinha janela e mexia com tinta o dia inteiro. Serigrafia ali. Conheço. E era eu, parceiro. E o cheiro daquilo ali. Meu nariz sangrava. Aí depois você acaba se acostumando, né? Eu precisava daquele trampo. E tá ali, tamo lá, trampando ali. Só que aconteceu o que eu comecei... Vocês já viram, né? Tô aqui, ó, já movimento. Assim, então, a gente é vendedor. Aí eu comecei a virar andarilho na empresa.
começava de uma sessão pra outra, ia pra cá, ia pra lá, ia pra cá, ia pra lá, ficava o dia inteiro. Eu lembro que tinha uma gestora, e ela era firme, porque assim, só homem, e ela era a gestora dali, aí eu andava, ela dei, você tem que ficar na sua sala. Não, mas eu já terminei. Não, mas tem que ficar lá. Chegou um dia que ela olhou pra mim, e falou, pode te falar uma coisa? Você tá no lugar errado. Ela falou, você tá aqui, você tá fazendo isso, mas você não é daqui, cara. Você não nasceu pra isso aqui. Ela falou, eu tava olhando sua carteira, você vi que você tem que trabalhar com vendas. Você não tem nada a ver você aqui. Aí aquilo me corroeu, sabe? Aí cheguei no outro dia, eu falei, quero sair. Tem razão, que não sei o que. Eu saí. E aí eu fiquei perdido. Fiquei perdido. Não tinha um plano B. Assim. Aí saí, fiquei perdido. Aí comecei a fazer algumas coisas de teatro. Pingando aqui, pingando ali. Mas é sempre assim, quando a gente tem um propósito da vida da gente, a gente tenta ir pra todos os lugares sem querer ir pro lugar onde a gente devia ter ido desde o início, né? Sempre é assim. E aí eu fui fazer trampinho de teatro ali, fui pingando, aí eu fazia uma ponta no filme, fazia um comercial, aí fazia um evento, mas uma hora no mês eu ganhava um dinheirinho legal. Nada que mantivesse a sua subsistência, né, em termos financeiros mesmo. Nada. E aí foi acontecendo isso tudo, e aí depois, em que momento você encontrou de novo o consórcio? Aí você saiu disso, e como que bateram na porta do consórcio de novo? Foi muito acaso que aconteceu. A minha irmã novamente, aí ela vendo batendo lata, batendo cabeça e, sabe, totalmente, né, sem estrutura nenhuma financeira, ferrada, essa é a verdade. Ela chegou em mim e falou assim, mano, você não volta pro consórcio? Eu falei, nem ferrando. Não quero, não vou voltar lá não. Não é mais aquele estilo. Mudou, aí já tinham se passado mais de praticamente 10 anos. É muito tempo, né? 10 anos nessa história. E lá atrás, naquele meu primeiro emprego, eu tinha conhecido o Marcelo. Mas assim, de bastidores. E aí, beleza? Era vendedor, tal. Minha irmã chegou e falou assim, então, pô, lembra o Marcelo? Eu falei, mais ou menos, lembra? Ah, que tá, então. Pô, ele montou uma representação de consórcio. E a minha irmã encontrou com ele num evento de uma marca, de uma administradora que eles trabalhavam, só que a minha irmã trabalhava em uma outra representação e ele em outra. E aí ele comentou, ele falou, me indica um vendedor bom aí, brincando, né? Meu irmão falou, tem meu irmão. Ele, pra que eu vou contratar seu irmão? Se você for pra contratar, contrata você, né? Da minha irmã, não, trabalhar com o irmão não é legal, que não sei o quê. Mas pede pra ele vir aqui trocar uma ideia comigo, fazer uma entrevista. E aí eu fui, aleatoriamente. Fui lá, fiz uma entrevista com ele, conversei, tal. Ele, não, pô, o esquema aqui é diferente. Eu vou gerar um lead pra você vai ligar pro cliente, você vai visitar esse cliente. Não é mais aquele esquema de PAP, dá pra ganhar uma grana, mas assim, é um trabalho, pô, legal. A gente faz um trabalho realmente de consultoria para entender a necessidade do cliente e tal. Falei, beleza, vai. Só que sim, sabe quando você fala, beleza. Eu vou porque eu não tenho outra opção, vou lá tentar. Ou é isso, vai passar fome. E eu enrolei ele ainda, assim, umas 2, 3, 4 vezes eu não fui. Aí depois ele, e aí, você vem ou não vem? Eu falei, vou, tô indo aí. Aí ele, vem de social. Eu falei, lascou, nem roupa social tem. Pô, já tá dificultando a minha vida, né? Aí eu lembro que fui lá numa loja lá, comprei 2 camisas, uma calça e fui. E aí ele lá, né, fui lá nessa empresa e ele montando um esquema de trabalho. E eu lembro que eu olhei, juro pra vocês, eu olhei e falei assim, e aí nisso entrou meu filho, já nasceu meu filho na história, tá? Eu falei, que não tava ruim, financeiramente ainda tive um filho. Aí já tem o Mateuzinho. A responsabilidade dobra, né? Aí eu falei, cara, não dá mais pra eu ficar trabalhando com teatro, que é instável. Sim. Eu não tenho... Agora não é só eu, né? Agora eu tenho alguém que depende de mim também, Exatamente, né? eu não tinha os padrões de beleza da Globo. Porque é um universo muito competitivo, demais. Às vezes eu ia fazer um teste lá, o cara olhava e falava, então, tipo assim, eu já sabia, então eu falei, não dá. E aí eu olhei para aquilo ali, quando eu estava nesse retorno pro consórcio, eu olhei, até que o pessoal brinca comigo, eu olhei e falei assim, eu vou ficar nesse cara 3 meses. 3 meses. Porque eu não vou ficar fazendo esse negócio, ficar vendendo, não, que esse negócio um mês vende, outro não vende. Descrente, totalmente descrente. Vou ficar aqui 3 meses, o suficiente para eu juntar uma grana, comprar uma moto. Porque eu sempre gostei de moto, né? Eu falei, vou comprar uma motoca, que é o suficiente para eu entrego marmita de manhã, eu entrego pizza à tarde, vou virar o cachorro louco, suficiente para eu sustentar meu filho legal, porque, né, dá pra ganhar uma grana, e é um trabalho digno. Falei, eu vou fazer isso, eu vou assistir meu joguinho do Corinthians, né? Do meu lado corintiano, vou assistir o jogo do Corinthians. Fiquei, e tava determinado isso há 3 meses.
E aí, cara, aí o vendedor Esses entrou de 3 novo na meses. veia. É o bichinho do consórcio te picou, né? Porque acho que isso acontece com todo mundo que trabalha com consórcio. Depois que o bichinho do consórcio pica a gente, É. não tem como. Aí voltei. Aí, dali de 3 meses, eu falei, acho que vou ficar mais 3, tá dando dinheirinho, né? Eu vou ficar mais 3. E eu era vendedor. Retornei como um vendedor. E aí aí comecei a entender melhor o consórcio. O produto, né, de verdade. Exatamente, entendeu? A essência, como funcionava, o que era, o que dava, o que podia, o que não podia, como conduzir. E aí foi assim que foi o meu retorno. E aí você chegou a montar uma representação para você ou você sempre trabalhou como vendedor independente mesmo na administradora ou em outras representações? Esse meu retorno junto a essa representação, quando eu entrei lá, ali eu comecei a ser lapidado e formado. Então ali eu entrei como vendedor e aí a empresa foi crescendo, a minha lealdade ao gestor que eu tinha e a identificação, aquela De energia, propósito, de tudo, né? tudo. Porque assim, eu entrei cabeça dura, eu entrei com a mente super limitada e aquele universo, aquelas reuniões, aquela pegada, aquela energia foi abrindo a minha mente e aí o meu desejo começou, nossa, eu sou um vendedor. Mas e aí, o que você quer? Nossa, então posso ser um supervisor? Pode, você pode ser um supervisor? Então eu quero ser um supervisor. O que eu preciso? Ó, você vai ter que fazer isso, vim por aqui. É isso? Então bora. Aí, fui, conquistei uma supervisão. Nesse processo, conquistei a supervisão. E aí, o que dá pra ser? Qual que é o próximo passo? Ah, vamos indo, a empresa tá crescendo. E aí, o meu crescimento profissional foi junto com a representação, onde quero, junto com o Marcelo. Então, o crescimento foi vindo totalmente junto. E respeitando um processo, né? Processo. Respeitando o processo. Às vezes eu via pessoas passando na minha frente porque mereceram mais que eu. Sim. E eu aplaudi. Pô, que legal, meu, da hora. Se a sua hora chegou, a minha vai chegar também. Tem que ter humildade pra isso também, né? Porque hoje em dia os egos são tão inflados que a pessoa começa hoje trabalhando com venda, já que é a supervisão, e mal tá preparado pra ser vendedor, quem dirá supervisor, e aí vai atropelando tudo, né? Pra vocês, é quando a gente fala de ego. Então, assim, só falando da trajetória. Virei supervisor, aí a empresa foi prosperando. Aí chegou nesse ciclo, nesse momento, tivemos a primeira quebra. Essa empresa aqui, dessa parceria junto com o Marcelo, quebrou. Aconteceu um monte de coisas lá, ela quebrou. Aí falei, agora, meu, não é possível. Agora que eu falei pra todo mundo que eu ia vencer, que tava batendo no pneu, eu sou supervisor de vendas e não sei o que. Quebrou né? Aí eu tive uma pausa junto com esse processo, junto com o Marcelo, com a representação dele, voltei a trabalhar com a minha irmã numa outra administradora. Minha irmã, não, vem pra ser supervisor. Eu falei, eu quero ser vendedor. Não, mas não, vou voltar pra ser vendedor aqui. Começar de novo. Né? Aí fiquei lá, voltando daqui a pouco. E eu só assim, e aí o Marcelo arrumando novamente ali a casa, daqui a pouco ele me fez o convite de novo, voltei. Falei, mana, então... Tudo de bom pra você. Valeu, obrigado, tchau. Só a título de curiosidade, a sua irmã trabalha com consórcio até hoje? Até hoje, minha irmã é gerente de consórcio, graças a Deus, assim, top. Então a família toda contaminada. A minha irmã mais nova não trabalha com consórcio, mas trabalha com vendas, com carro, todo mundo, assim, aí a família pegou gosto. Mas eu acho que vendas, né, é o que move, porque as pessoas às vezes têm mania, qual que é a sua profissão? Mas toda profissão precisa ter um bom vendedor dentro dele, né? Exato. E aí, quando você nasce com esse tino, o melhor lugar é o consórcio. E aí aconteceu, aí voltei, aí começou toda essa trajetória de sucesso. Então eu passei aí voltei novamente como supervisor de pós-venda, não de vendas, porque a gente tinha essa dificuldade na empresa que não tinha. Eu falei, dá esse desafio aqui, vamos lá, vou desenvolver. Desenvolvi todo um trabalho, um projeto, ficamos com pós-venda top. Aí a empresa foi crescendo, fui para coordenador, que na época quando a gente montou o call center, que era venda 100% online de telefone, fiquei como coordenador. Aí veio uma oportunidade de voltar com um projeto que, como eu, Marcelo, a galera foi lapidada no tal do PAP, vamos montar uma unidade de PAP? Vamos. É que parece que tá, assim, aquele bichinho, né? Fala, não, é porque começou ali, a gente pegou gosto de fazer assim, né? E eu voando lá, sentadinhos aqui como coordenador lá, pessoal, então aqui, ó, só administrando. Então, né, poderia você ir lá, né? Falei, poxa, tá, joga no peito que eu vou. Aí montamos lá o PAP.
Vai eu lá tocar o projeto, tocamos, aí só que já não era a mesma, a quantidade que vendíamos por telefone no PAP era totalmente desproporcional. Sim, A gente falou, putz, não é o caminho, vamos voltar. Aí aconteceu algumas coisas, eu fiquei meio chateado porque, né, não deu certo esse projeto, aí quando voltou pra eu voltar novamente, eu falei assim, todo mundo se surpreendeu, falou, não, você tá de zoeira, porque a gente acabou de trocar o produto. E eu fiquei fora desse treinamento desse novo produto, do consórcio, que era a marca. Então trocou tudo. Aí o pessoal chegou e falou: você vai. Pega uma equipe. Eu falei: não, vou sentar na PA, eu vou ligar, vou voltar a vendedor. Você tá tirando. Eu falei: não, eu vou, porque para eu ter destreza, para eu ter propriedade no que eu vou falar, eu preciso voltar a vender e identificar. Fiquei 3 meses na operação. Todo mundo vai falar, mano, você tá zoando, você tá de espião aí, escutando as coisas, né? Eu falei, não, tô pra... Aí voltei, aí depois... Eu achei até pra mostrar pra os outros que era capaz de fazer aquilo, né? Exato. Né? Que era capaz deles também fazerem aquilo ali que você tava fazendo. Exato, aí voltei, aí depois disso voltei de novo para coordenador, ficamos um tempo até chegar à gerência. Fiquei como gerente de vendas, aí nesse processo até a formação da administradora. Então eu passei por tudo que vocês imaginarem nesse ramo do consórcio, né? Vendedor, supervisor, gerente, supervisor de venda, supervisor de pós-venda, supervisor de qualidade. Então eu entendia um pouco do processo de tudo. Sim. Até chegar na gerência. A gente observa, eu sempre prego, assim, que de acordo com a minha percepção do mercado de consórcio, o vendedor que vendia consórcio há 10 anos atrás, ele não se subsiste no mercado. Porque, assim, com a evolução da sociedade como um todo mesmo, a forma com que se vendia há 10 anos atrás não se vende hoje mais, né? Muda muito o perfil das pessoas, né? O perfil dessa situação toda. Eu queria saber de você o seguinte, durante toda essa transição, assim, qual que foi a fase que você entende que foi a mais difícil de vender consórcio? Eu posso dizer que eu peguei praticamente falar da época que eu vendi até hoje, eu passei por todos os processos, tá? Eu fiz o PAP, que eu acho que é o mais dolorido, Sim. Essa é a verdade, porque assim, porta a porta, sol, com chuva, independente do que acontece, você tem que estar ali. Sim. Na pegada, no ânimo, às vezes tá morto, mas você vai entrar no cliente, oi, bom dia, boa tarde, tudo bem? Como é que tá? Não sei o quê. Então, fisicamente, né? Além de mentalmente, também exige, né? Fisicamente. E aí, depois eu peguei essa transição. Quando todo mundo estava num outro estilo de negócio, a gente começou a desenvolver esse processo de vender por telefone. Sim. Que não era um nicho que ninguém tinha. Porque esse nicho ele cresceu muito depois da pandemia. Antes da pandemia, a gente já estava arrebentando de fazer isso. Então, nesse início, a gente teve muita dificuldade de como que eu vou mandar um boleto pro cara, o cara não tá me vendo, e não estão falando de hoje A questão em dia. da confiança também, né, que as pessoas antigamente, hoje por conta, né, de ter acesso à comunicação, as pessoas precisa ver a pessoa, precisa ver com quem você tá comprando, de quem que você tá assinando, então para você vender por telefone, acho que a primeira dificuldade, é essa, você conquistar a confiança daquele ali que você tá querendo vender. E aí você imagina, nós estamos falando do início, que não tinha WhatsApp do jeito que tem hoje. Não tinha chamada de vídeo. Não era esse procedimento. Na verdade, a gente tirava uma foto. Não, a primeira venda por telefone que particularmente, eu fiz, eu peguei um contato, liguei pro cara, o cara falou, não sei, comecei com o cara, ele falou, eu quero 1 milhão. Eu achei que ele tava brincando, né? Isso há 15 anos atrás. Essa pessoa é trote. Eu falei, esse cara tá brincando. Aí eu comecei a conversar, eu falei, eu acho que é verdade. Aí eu falei assim, o que você precisa? Ele começou a passar os dados da empresa, não tinha WhatsApp, não tinha nada. Eu formalizei por e-mail pra ele, aí ele ligou, me explica como é que funciona. Daí eu tudo travado, fui pro meu gestor lá, que era o Marcelo, porque eu falei, cara, o que eu falo agora? Eu nunca cheguei nessa parte. Porque agendava pra ir. Entendeu? Só que o cara, ele tava tipo, eu quero comprar. E aí, me vende, cara. Me vende. Aí eu, o que faz agora? Daí ele, faz isso, fala isso, tal. Deu, beleza, fala aí pro cara. Ele falou, eu não. Fala você. E aí eu falei, cara, o cara tá arriscando uma venda de 1 milhão. Aí eu... Daí eu lembro que a palavra que eu escutei, que nunca mais eu esqueci. O cara é especialista no quê? Ele é especialista numa indústria. Ele é especialista, você é especialista em consórcio, né, o direito, mas você é especialista em consórcio, mas o cara é advogado, ele é especialista em leis, o cara é especialista, ele é doutor, ele é especialista, você é o vendedor, você é o especialista em consórcio, então você tem que ter energia e propriedade para falar com o cara. Aí eu, o cara falou, me manda aí então.
mandamos foto de 10 boletos por e-mail, 10 contratos por e-mail pro cara. Aí estamos lá no prédio, ansioso, né? Daqui a pouco o cara ligou, olha o seu e-mail aí. Olha que eu vi 10 comprovantes de pagamento, eu vendi 1 milhão por telefone. Lá a gente olhou e falou, Aí você falou, nossa. meu Deus Eu falei, do céu, eu abri- atingiu o ápice. Eu gritava, né? Abria a janela do prédio lá, eu vendi 1 milhão. Porque 1 milhão, ó, há tantos anos atrás, era muito Muito era muito dinheiro. E por telefone, né? Que É. Então essa transição que foi a mais complicada, a gente sair do bom dia, boa tarde pessoalmente, para uma venda 100% online, sem a tecnologia de hoje. Sim. Então foi bem complicado. Isso, e hoje, vendendo com as redes sociais, o pessoal hoje usando muito desses mecanismos, né, tecnológicos, de estar ali também na rede social, também falando, propagando ali o seu produto, você acha que isso veio mais para ajudar a vender o consórcio? Ou você acha que ainda assim precisa ter um outro modelo de vendas para poder lapidar esse pessoal que está, às vezes, utilizando a rede para poder atingir um público maior também, né? Ó, sendo bem sincero, as redes sociais, ela é uma realidade. Ela é uma realidade, não tem como a gente fugir. Ou você entende que é o mercado, ela, daqui a um tempo, assim, a gente vê que cada dia mais as redes sociais, a tecnologia, na verdade, elas estão avançando. Se você não acompanhar isso, você vai ficar para trás. Sim. Só que ela tem, ao mesmo tempo que ela é super top, ela é vantajosa. Se você não souber utilizar aquilo de uma forma, sabe, da Com maneira que sabedoria deve, também, né? exatamente, ela é um tiro no pé. É. Ela é um tiro no pé, entendeu? Ao mesmo tempo que a tecnologia, ela te ajuda, se você não souber dominar ela te prejudica. Isso em todos os sentidos, não estou falando nem só do consórcio. Até as redes sociais mesmo, se a gente não tiver um certo Sim. cuidado do que você fala, do que você posta, aquilo pode te colocar numa situação muito complicada, né? É porque, na verdade, a gente vende a nossa imagem nas redes sociais, né? Então, a forma como você se comporta nas redes sociais é como as pessoas vão fazer um juízo de valor ali a seu respeito. Uhum. E aí, dentro desse contexto, hoje, por exemplo, o que você vê que é o ponto mais prejudicial para as vendas do mercado hoje, atual, assim? Não só nessa questão das redes sociais, qual a dificuldade maior que você vê no mercado hoje relacionada ao produto consórcio em si? Tá, sendo bem sincero, assim, abrindo o meu coração. Sim. Tá, tirando bandeira, tirando a Sim. bandeira da empresa, da administradora no qual eu trabalho, falando de coração como um vendedor. Muitas Sim. vezes que eu vejo hoje, tá? Que me corta o coração, me deixa triste realmente saber que, infelizmente, não vamos generalizar, porque graças a Deus o consórcio é um produto maravilhoso, tem profissionais excelentes, Sim. mudou a vida de várias pessoas, como mudou a minha. A nossa também, né? Então, assim, é algo, cara, que assim, a gente não atingiu ainda, tem muito mercado para que a gente possa atingir, só que, infelizmente, o que prejudica? O que vem acontecendo? É a forma que vende, é a venda errada, infelizmente o que a gente fala assim, se usa o produto do consórcio e se a gente não tomar um cuidado, vai ficar manchado, a gente vai perdendo um público, vai cada dia mais assim, a pessoa olhando o consórcio com um olhar de, isso aí não Como presta. algo suspeito, né? E pelo contrário, o consórcio ele muda a vida do vendedor, da representação, da administrador e do cliente. Sim. Se a gente olhar com esse olhar de que o consórcio Transforma vidas, né? todas, de quem está comprando, de que está vendendo, mas uma parceria, eu sempre falo assim, ó, o meu olhar, tá? Que eu vejo que é uma pirâmide. Aqui embaixo, o meu principal, o mais importante dessa história do consórcio é o cliente. Sim. É o cliente, porque é ele que faz tudo isso acontecer, essa magia do consórcio, é o meu cliente. E se eu não olhar para ele com esse olhar de qual que é a sua necessidade, o que você precisa? Se colocar no lugar dele, principalmente, né? Entender, sabe, realmente olhar assim e falar assim, poxa, ó, esse caminho aqui, cara, nossa, que legal, você tem um perfil legal aqui para que a gente possa trabalhar, dar um lance, fazer um trabalho, olha, você não tem, então você tem que ter esse entendimento, porque qual que é o entendimento? A gente precisa, nós, profissionais do consórcio, nós temos essa obrigação de colocar na cabeça do brasileiro que o consórcio é um excelente produto e que a gente sabe que o financiamento cada dia está ficando mais complicado. Sim, exatamente. Cada dia está ficando, né, ficando mais restrito. Então, qual que é a sua opção? Você pode comprar hoje esse bem à vista? Não. Então, vem cá, vem entender como realmente funciona o consórcio na sua essência. Ah, mas o consórcio demora. Ah, mas meu amigo, qual é uma outra? Me fala uma outra opção. Se você tivesse tido esse pensamento lá atrás, então o que eu vejo? Que, na verdade, temos a obrigação de
lapidar, trabalhar esse trabalho árduo de ensinar, transmitir que o consórcio ele é bom, só que isso começa onde? Lá na base. Na base, começa aqui. Nós, como gestores, Sim. se a gente pegar ali o cara ali na sua essência, vem cá, meu amiguinho, isso aqui não existe que você tá fazendo. Ó, é isso aqui. Vamos lá, vamos fazer o correto? E é um trabalho árduo, Sim. mas eu tenho certeza, que eu vejo com bons olhos que os nossos próximos anos vão ser de muita prosperidade e a gente vai atingir um outro mercado, um outro público, sabe? Uma galera que vai ter essa consciência, que é uma conscientização, que o consórcio é top demais. É mesmo, mas é isso mesmo que você falou, trazer essa consciência para as pessoas que, a partir do momento que elas conheçam o consórcio, elas entendem exatamente como funciona o consórcio. Talvez não, porque o que acontece muito é as pessoas tentar maquiar o consórcio de um outro produto, né, porque às vezes elas mesmas não acreditam no produto que está vendendo, né, eu acho que falta isso também, conhecer o produto que você está comercializando, entender de fato o que ele pode fazer e acreditar nessa bandeira, e não tentar falar assim, mas se eu falar que é consórcio não vai dar certo, né, ele mesmo que está vendendo às vezes não acredita no produto em si, né. E tem que falar assim, porque é um produto top. Sim, exatamente. É um produto assim que, na verdade, igual eu falei, se a gente pegar assim, todos os meses ali, a gente tem a oportunidade de contemplar um número muito grande de clientes. E é gostoso demais. Meu, é tão prazeroso saber que direta ou indiretamente você contribuiu com o entrou sonho, na vida da realização, pessoa. né, de um sonho. Cara, imagina que gostoso a pessoa chegar lá, você como vendedor, você vai lá, você faz um trabalho realmente, meu, top pro cara. Aí o cara tá ali num final de semana andando de carro e fala, caramba, pô, o vendedor, você entrou na vida daquele cara. Sim. Imagina o cara tá lá na casa dele, deitadinho com a família ali, pô, olhando ali, falou, nossa, finalmente tô na minha casa, Não, no meu lar. principalmente se foi o primeiro bem, tipo, por exemplo, a primeira moto, o primeiro carro, a primeira casa, a pessoa que você atingiu ali, ela nunca vai esquecer você. E eu acho que essa propagação positiva, ela tem que começar, não só, por exemplo, começa-se por quem tá na base, mas isso tem que se propagar não só para quem tá no mercado, mas pro cliente também, porque eu acho que se você muda um contexto ali por parte de uma parte do público, isso vai atingir todos os outros, né? Vai se propagando de uma maneira positiva. Porque, infelizmente, por exemplo, se você for falar de consórcio, todo mundo tem uma história triste, todo mundo já conheceu alguém que em algum momento teve uma frustração com o consórcio. Então, se a gente começa a propagar isso de uma maneira positiva e se a gente começa a mostrar para o mercado, para o Brasil que isso dá certo, com certeza essa imagem, ela vai ter as pessoas vão ter uma outra impressão sobre esse mercado, né? Mas é porque geralmente o que se propaga mais facilmente é o ruim. Por isso que eu falo assim, que precisa mais pessoas mostrar o consórcio publicamente, né? Falar nas redes sociais, qualquer oportunidade, se você tá na sua família, se onde você tá, você apresentar esse produto. Por quê? Porque a notícia ruim, ela sempre se propaga maior. Então, parece ser, né, por conta de às vezes ser propagada alguma notícia ruim, que aquilo é a verdade real sobre aquilo, e não é. Então, por isso que precisa mesmo, as pessoas que estão trabalhando com consórcio, cada vez mais falar sobre o consórcio, cada vez mais apresentar o produto, para que comece a se propagar essa parte boa também. Exatamente, é isso que eu digo, que assim, que tem muita gente boa no mercado, tem muito cliente sendo contemplado, tem clientes que antigamente nem imaginavam que ele poderia fazer uma cirurgia plástica com o consórcio. Sim. Então o consórcio, na verdade, é o que eu falei para vocês, é assim, eu tenho aquela percepção, quem não se entrar no mercado da maneira que tem que entrar, correta, sabe, estudar o consórcio, estudar as regras, essa pessoa, aos poucos ela vai perder esse mercado, ela vai perder esse espaço, porque quem tá querendo fazer o certo, fazer o bem, tá vindo, e tá vindo com força. E essa movimentação, sabe, a gente, estamos numa energia, assim, todos, né, eu vejo assim que tem muita gente boa no mercado que tá com esse, sabe, essa gana, essa vontade de fazer um negócio também, acontecer. Né? Exatamente. De então, mudança. Assim, a fofoca boa, ela vai começar a proliferar. Ó, esse carro foi pelo consórcio. Nossa, e aí, ó, você fez uma cirurgia plástica, colocou cabelo, colocou silicone, foi pelo consórcio, sabe? Então vai começar, vai pipocar pra todos os lugares que eu tenho certeza, porque assim, meu, como eu falo, consórcio é bom demais, consórcio é top. E eu acho que isso, assim, que você tá falando é muito o que eu e a Márcia acredita também. Inclusive, assim, o início desse projeto Advogando em Consórcio era justamente esse, propagar mensagens positivas, contar histórias de superação, contar como o consórcio mudou a nossa vida, a vida de todos aqueles que nós estamos convidando, né? E é um produto, de fato, muito, muito viável, muito rentável para todos aqueles que fazem a adesão a ele, né? David, e hoje, como gestor de expansão, o que você faz como gestor de expansão?
Tá, na verdade eu aprendi a ser gestor de suspensão na prática, né? Na verdade, assim, eu sempre falo que Mas é a a- melhor forma, né, de aprender as coisas são na prática. assim, as necessidades elas vão aparecendo e graças a Deus eu sou uma pessoa que eu não tenho medo de desafio. Eu sempre brinco que eu sou uma pessoa muito abençoada, que Deus sempre me coloca pessoas abençoadas na minha vida, pessoas positivas que eu vou sempre aprendendo e a gente vai lapidando e se desenvolvendo, né? Então houve essa necessidade, né, dentro da administradora, da gente, era um projeto, né, inicial, acabou indo para um outro caminho, e nesse caminho apareceu essa possibilidade, essa oportunidade de, mano, precisamos trazer representantes para vender para a administradora. E você Precisamos... quase não gosta de desafio, né? eu olhei assim, eu falei, como é, vamos lá, vamos embora, vamos para cima. E quando nasceu a Evoy ali, quando nasceu, a gente só tinha um único grupo, uma única tabela, um único produto. Eu olhei e falei, cara, como é que vamos lá? Vamos fazer esse trabalho aqui. E a gente não tinha um material, assim, uma Sim. listagem de representantes, não tinha sabe, Um começo, por onde eu começo, né? Aí eu e a parceira, que é a Daiane, né, hoje ela é top dentro da Evoy, que é a parte de comercial. Vamos pra cima, vamos fazer o que a gente fazia antigamente para vender. Vamos ligar na lista de telefone, vamos entrar na internet, vamos ligar pros representantes aqui. Oi, tudo bem? Que não sei o que, ó, aqui eu sou o gestor de expansão aqui, eu tô ligando para você para apresentar administrador. Que marca é essa? Quem é? Oi? Não, fake, né? Tchau, obrigado. Que não sei o que, tá, manda aí por e-mail para eu dar uma olhada nessa tabela. Essa tabela aqui não atende meu objetivo. Cara, e só não, Paulari, não, mas guerreando, e aí a gente foi entendendo o mercado, entendendo o perfil, e a gente foi se adaptando. Só que, como eu falo, hoje, graças a Deus, a gente tem uma noção, né, de como que é, como funciona, só que tem muita coisa ainda para a gente desenvolver, aprender, crescer, porque eu tenho esse sentimento sempre, tá? Hoje eu estou nessa posição de diretor de expansão, só que eu sempre digo, eu sou eterno vendedor, Sim. sabe? Eu estou nessa fase assim, só que e tudo que eu pego, eu vou até o final, enquanto eu não, sabe, você não zerar o game, assim, não é que zerar o game, porque sempre a gente vai aprender, sempre a gente vai ter uma próxima fase. Sim. Então, assim, enquanto não, sabe aquele joguinho lá que você joga, você fala assim, nossa, zerei a fase, vou pra fita 2. Então, assim, eu tô ainda nem no começo do jogo ainda. Eu tô naquela, sabe quando você tá naquela fase, você vai, caramba, deixa eu voltar aqui, a portinha não é essa aqui ainda, e tamo lá na pegada, porque eu sei que tem muita coisa pra acontecer ainda, mas até aqui, assim, às vezes eu paro, eu olho e falo assim, caramba. E às vezes quem vê de fora pensa assim, nossa, tão rápido, né? Mal sabe tudo que tem por trás, né, David? Rápido. Toda a história que tem, né? Assim, se a gente for parar para dar uma olhada, o nosso crescimento, graças a Deus, quando a gente coloca comparativos, a gente vem numa crescente muito boa. Sim. Só que assim... É muito trabalho, né? David, e se eu perguntar para você como você se vê daqui 10 anos? Profissionalmente, Nossa Senhora, primeiro eu vou falar o que está impregnado no nosso DNA, né? Como a maior administradora de consórcio do mundo, anota aí. Pode rir agora, pode falar. A gente tem o nosso cronograma, início, o meio não tem fim, mas a gente sabemos exatamente onde estamos, onde queremos chegar. Em 2010, tá? David, 2010, ó. Daqui 10 anos, né? Daqui 10 anos. 2034. 2034. David, tá? Me vejo, cara, como um profissional top dos tops, que eu falo em todos os sentidos, tá? Espiritualmente, profissionalmente, e eu, assim, olhando para tudo que nós construímos lá atrás, e eu sentando e falando, valeu a pena cada lágrima, cada esforço, e eu olhando esse mercado totalmente diferente, Sim. olhando o mercado, da gente olhar assim os números, eu falo assim, caramba, meu, olha quantos imóveis nós entregamos, olha quantas cotas foram contempladas, olha quantas pessoas estão hoje andando de carro, olha indiretamente a movimentação que nós fizemos no mercado, olha quantos colaboradores nós temos hoje felizes, satisfeitos por estar trabalhando na maior administradora de consórcios do mundo, olha quantas pessoas impactamos. Eu não quero impactar a mim,
Uhum. David, olhar e falar assim, nossa, prosperei pra caramba. Eu quero parar, olhar pra trás e falar... Transbordar na vida das pessoas, né? Exatamente. Marcar vidas. Marcar a pessoa, sabe? Da pessoa olhar e falar assim, nossa, o gestor lá é top. Caramba, olha, lembra aquela palavra? Porque assim, hoje eu tenho uma meta de vida, tá? Em minha, David. Todos os dias eu tento fazer 3 boas ações. 3 boas ações. Depende de que for, parar para alguém atravessar, ou postar alguma coisa, alguém fala assim, nossa, ó, isso aí hoje para mim me serviu de lição. Sim. Ou de repente uma coisa grandiosa, ver um cachorro na rua ali, salvar. Todos os dias eu tenho essa meta. Até se não for corintiano. Até se não for corintiano, a gente deixa o ladinho aqui, esse lado, o meu lado corintiano. Eu sempre brinco que assim, às vezes eu até falo com o Marcelo, as minhas redes sociais são abertas. Como eu disse, eu estou como diretor de consórcio, mas eu não perdi a minha essência. Sim. Eu sempre brinco, eu sou corintiano, maloqueiro, sofredor. Então, às vezes, aí, ó, você que tá assistindo aí, acompanha as redes sociais, vê que muitas vezes eu tô falando de consórcio, mas muitas vezes eu tô lá no estádio, lá assistindo o jogo do Corinthians, porque essa é a minha raiz, essa é a minha essência. Você entende? Então, assim, não Mas adianta... precisa disso também, né? Exatamente, exatamente. Então, esse o meu pensamento é esse. Eu tenho certeza, anota aí, você tá rindo aí, falando, os caras brincam falando que vai ser a maior administradora de consórcio do mundo. Vamos ser a maior administradora de consórcio do mundo e vamos impactar as vidas das pessoas. Clientes, colaboradores, pessoas que sonham, acreditam, vamos transformar vidas. Esse é o nosso intuito. E também sobre essa questão, né, que você falou sobre a forma das vendas também. Pensa, daqui a um tempo você vê uma cultura totalmente diferente do consórcio e você pensar assim, eu tava ali no começo, eu Fizemos parte, eu fiz parte disso, né? Então, porque isso tá no DNA, isso tá nesse caldeirão de impactar vidas. Porque quando você está impactando vidas, automaticamente você ajudou culturalmente, financeiramente, porque não é só dinheiro. Sim. Não é só dinheiro, gente. O dinheiro é top, é legal, mas, cara, quando você Tem um atinge propósito maior, né? o equilíbrio das coisas, você vê a pessoa... A nossa maior satisfação, desde quando a gente éramos uma representação, nossa maior satisfação, parece que às vezes fala, nossa, é balela, é conversa fiada, é quando chegava um colaborador nosso lá, falava assim, ô chefe, chega aí, meu, ó, até me arrepia, ó, comprei um carro, ó, meu, pintei minha casa, comprei, se liga no celular novo que eu comprei. Isso pra gente, cara, era de uma grandeza, porque você falava assim, meu, aí você dava aquela risadinha, falava assim, dever cumprido. É porque eu acho sabe? que não é só quando a gente olha pra gente, né? Mas eu acho que o prazer também é você, através de você também transbordar na vida da outra pessoa, né? Ver a outra pessoa sendo transbordada também através de você também, de alguma forma, né? Se você pudesse hoje deixar um recado pro pessoal que tá trabalhando no consórcio, seja ali como vendedor ou como supervisor, o que você diria para esse pessoal que tá hoje trabalhando no mercado? Uma dica, né? Ou então talvez até Um conselho de um vida conselho mesmo. para eles. Bom, vamos lá, eu vou falar assim, do fundo do meu coração, sem palavras ensaiadas. Sim. Eu sempre falo, que a gente estava conversando nos bastidores antes, eu não falo que eu não acredito, eu não consigo, não passo a propriedade. Então, o que eu tenho para falar para você? E assim, não vou nem falar só para o profissional de consórcio, porque anota o que eu tô falando para vocês. Esse propósito de vocês, que é top, e eu sei que é do bem, eu sei que vocês também vão fazer parte dessa mudança, não vai atingir somente o profissional de consórcio. Essa mensagem que vocês trabalham, que vocês vão fazer, vão impactar outras pessoas, vão impactar outras vidas, porque tudo que é do bem, ele prolifera, ele chega em outros lugares. Então, assim, isso é para você que é o profissional de consórcio, para você que é um profissional de outra área. Primeira coisa que eu falo para você, se você tem um sonho, se você tem um objetivo, não deixe que nada e ninguém faça você desistir desse sonho. Porque no meio do caminho, o que mais acontece, às vezes, eu vou falar por mim, às vezes eu falo assim, nossa, eu quero conquistar tal coisa, igual tem um objetivo de vida meu pessoal que eu vou conhecer todos os estados brasileiros e todos os continentes. A galera fala, você é louco, não sei o que, eu sou louco não. É o meu sonho, se é o meu sonho, se é o seu sonho, se é o seu objetivo, não deixe que nada e ninguém faça você desistir disso. E você que é um profissional do consórcio, de verdade, de coração, comece a olhar o teu cliente de verdade, não apenas como um cifrão,
Não apenas assinando aquele contrato, tipo assim, nossa, é mais uma venda, ó, mais uma comissão. Não, comece a olhar que você quer prosperar a vida dele, que você quer fazer um trabalho para contemplar esse cliente. Você vai ver como a sua vida ela vai mudar da água para o vinho, como as coisas elas vão começar a acontecer, como as coisas elas vão prosperar. Então você que é profissional do consórcio, cara, não para de sonhar, acredite, pegue firme, porque assim o consórcio muda vidas. E se a sua vida não mudou ainda, vai mudar muito, 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 muito. Então vai mudar a sua, a vida do cliente, a vida da sua família, a sua vida, a minha, de todo mundo. Então o que eu tenho para falar para você, não pare, não desista dos seus sonhos, que eu tenho certeza que já deu tudo certo. Ah, o ano está acabando. Não importa, acelera que tem muita coisa para acontecer ainda, mas eu tenho certeza que ano que vem vai ser o ano da virada, vai ser o ano que nós vamos estourar muitos rojões, nós vamos abrir muito champanhe, nós vamos comemorar muito, nós vamos tomar uma cervejinha, a gente vai dar muita risada, nós vamos comemorar, porque vai ser um ano de muita prosperidade, um ano que vai crescer o número de contemplações, um ano que vai crescer o número de clientes, vai cair as reclamações, vão cair as inadimplências, só prosperidade para nossa vida, para minha, para sua, para nossa. David, quero muito agradecer a sua participação, dizer que a gente se sente muito honrado em ter você aqui. Desde quando nós nos conhecemos lá em Macapá, eu falei pra Márcia, ele é diferente, assim, ele tem uma energia muito boa, ele é muito positivo, já observei que você também é muito observador, e assim, pra nós é uma honra mesmo imensa. Muito obrigado pela sua participação, tenho certeza que você, através da mensagem que você nos passou aqui, você vai impactar muitas vidas, e eu sei que esse é o seu propósito, então obrigada mesmo de coração pela sua participação. Obrigada, David. Acredito que a gente também, o que puder colaborar com vocês, né, nesse projeto também de expandir, o nosso intuito também é sempre falar muito bem do consórcio, levar essa nova imagem do consórcio também para todo mundo, é o nosso objetivo aqui também com o podcast. Então a gente agradece por você ter vindo, dividir um pouco da sua história, falar um pouco, né, de uma história de sucesso, de muita dificuldade que você passou, mas não desistiu, persistiu. É muito importante também pra gente, até pra gente ouvir isso e se inspirar, entender que tudo é processo e saber respeitar os processos é muito importante também. Que isso, eu que quero agradecer demais. Como eu falei, assim, sou muito privilegiado, né, de conhecer pessoas incríveis. Acho que Deus vai colocando no nosso caminho ali para que a gente vá aglomerando, sabe, criando mais força, mais energia. Me sinto muito feliz, fiquei realmente muito feliz e elogiado. Espero que vocês tenham gostado daqui da nossa cidade. Uma das coisas na correria, é um prazer enorme receber vocês. As portas da minha vida, da empresa, elas estão abertas, porque eu sei que o coração de vocês é para poder trazer o bem. Então, eu que agradeço, muito obrigado, gratidão, assim, eu tô saindo daqui, tô radiante, falando aqui horas e horas e horas de tão natural, verdadeiro que é. Então, gratidão, sucesso demais para vocês, tenho certeza que já é sucesso. Muito obrigada. E nós nos encontramos no nosso próximo episódio, toda segunda-feira, às 12 horas. Até mais.